Vamos lá. Fabiola já, de certa forma, introduziu o assunto da noite, e as canções também que Juliana nos trouxe essa manhã foram muito abençoadoras. E eu queria falar sobre a nossa classe de escola dominical. Vamos entrar agora no livro de Jó. Hoje a gente começa a estudar o livro de Jó para valer. E a questão de Jó é a questão do sofrimento. Vamos ler na primeira carta de Pedro, capítulo 3, talvez seja o texto que mais fala de sofrimento, seja a primeira carta de Pedro, porque há uma teologia por trás disso, há uma vivência. Pedro já é um ancião, um apóstolo que já passou por poucas e boas, como a gente diria, e ele está escrevendo para uma igreja que já enfrenta perseguições. Primeira carta de Pedro, no capítulo 3, vamos encurtar aqui a leitura, 17. Porque se for da vontade de Deus, preste atenção, porque se for da vontade de Deus, é melhor que vocês sofram por praticarem o bem do que praticando o mal. Pois também Cristo padeceu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir vocês a Deus, morto sim na carne, mas vivificado no Espírito. Capítulo 4, verso 1. Ora, tendo Cristo sofrido na carne, estejam também vocês armados do mesmo pensamento, pois aquele que sofreu na carne rompeu com o pecado para que, no tempo que lhes resta na carne, vocês não vivam mais de acordo com as paixões humanas, mas segundo a vontade de Deus. Amém. O pessoal costuma dizer assim, o melhor lugar para se estar é no centro da vontade de Deus. Oh, coisa bonita de falar. Eu costumo brincar, quem encontrar isso, por favor, marca no Google Maps, porque está todo mundo tentando saber onde é que é o centro da vontade de Deus. Mas aí a gente lê esse texto. Se for da vontade de Deus, é melhor que vocês sofram. Puxa vida, já não é um lugar tão bom assim da gente estar. Eu já quero rever essa ideia. Será que é bom a gente estar nesse centro da vontade de Deus, se a vontade de Deus for que a gente sofra? E olha que lá adiante o raciocínio vai se concluir também reafirmando isso. Vocês não vivam mais de acordo com as paixões humanas, mas segundo a vontade de Deus. Afinal de contas, o sofrimento, por que ele existe? A teologia caminhou muito. Ao longo da Bíblia, a gente vai encontrar as variações teológicas. Semana passada, eu e o Elton nos encontramos com o Leônidas, finzinho da noite, conversa de 15 minutos, mas conversa de 15 ou 10 minutos entre três cabeçudos, a gente rapidinho, um insinua a ideia, o outro mais ou menos completa, a gente não precisa nem desenvolver os argumentos, mas a gente vai aprendendo uns com os outros. E a gente estava considerando como a teologia do sofrimento foi se desenvolvendo ao longo das Escrituras. Uma coisa é o pensamento lá dos primórdios, quando eles achavam que o justo não sofre, a vida do justo dá certo. Não é? Eu estava pensando aqui em Provérbios capítulo 10. Os 9 primeiros capítulos de Provérbios são uma louvação à sabedoria. No capítulo 10 começam os pensamentos de Salomão. E aí, o capítulo 10, verso 3. O Senhor não deixa o justo passar fome, mas rechaça a avidez dos ímpios. Ou seja, o justo não passa fome. Será? Um pouquinho adiante, a bênção do Senhor, verso 22. A bênção do Senhor enriquece e ele não acrescenta nenhum desgosto a ela. Ou seja, aquele que é abençoado por Deus, Deus não acrescenta nenhum desgosto a essa pessoa. Será que a gente passa pela vida sem nenhum tipo de desgosto? A lógica de Provérbios é essa: o justo sempre vai viver bem e o ímpio sempre vai acabar mal. Não é? Aquilo que o ímpio teme, isso lhe sobrevém.
o que os justos desejam, Deus lhes concede. Olha a lógica de Provérbios. O que o ímpio tem medo, acontece com ele. O que o justo deseja, Deus lhe concede. Vamos para a vida prática. É assim na sua vida? Seja rápido, por favor, e analise os seus dias. É assim a sua vida? Tudo que você deseja, Deus te dá? E as coisas que você não quer, isso não lhe acontece. Porque isso é coisa do ímpio, né? O ímpio é que sofre as coisas que merece. O justo também só recebe as coisas boas. É assim na prática? Esse é o mundo real? Então, esse otimismo de Provérbios, em relação à condição do justo, ele é lá da antiguidade do Israel, da fase áurea do Salomão. Eles conquistaram a terra, eles expulsaram os inimigos, agora eles estão construindo um templo, o rei está reinando sobre toda a terra, tem lá prosperidade, Davi já tinha vencido os inimigos, Salomão está agora na fase áurea do reino. Até a rainha de Sabá vem lá para admirar as conquistas e a sabedoria de Salomão. Olha aí como o justo prospera. Isso durou tão pouco tempo, porque no final da vida de Salomão a coisa já estava degringolando, ele já tinha inimigos, já começou a ter problema, devia ter umas confusão com aquela mulherada toda que ele tinha lá. A vida de Salomão no final da vida já não era tão satisfatória assim. E mal morre Salomão, o reino se divide, reino do norte, reino do sul, e vem as confusões, e vem as guerras, e aí eles vão passando por tribulações e por provações, e vão encontrando derrotas, e vão passando por sofrimento, por fim chega o cativeiro. Israel é disperso, o povo justo, o povo santo, o povo especial, o povo escolhido por Deus, agora foi espalhado entre as nações. Jerusalém foi destruída, o templo antes glorioso agora virou um monte de ruínas. Como é que a gente explica isso? O justo não prosperou, porque Israel se via como o povo santo, como o povo justo, como o povo que tinha as melhores leis, que tinha o único Deus. Como é que você explica agora o Israel que sofre? Então você tem que rever a teologia. A teologia de Provérbios não está funcionando direitinho. Aí vem lá a teologia do Eclesiastes, né? O Eclesiastes já é alguns chamam assim de o desapontamento, né? Eclesiastes já está na crise existencial, e aí ele vai escrever, capítulo 8 do Eclesiastes, verso 10. Assim também vi os ímpios serem sepultados com honra, ao passo que os que frequentavam o lugar santo foram esquecidos na cidade onde fizeram o bem. Ou seja, os ímpios morreram honrados. E os que frequentavam o lugar santo, ou seja, os piedosos, foram esquecidos na cidade onde fizeram o bem. Verso 14 do capítulo 8. Ainda há outra vaidade sobre a terra. Justos que são tratados segundo as obras dos ímpios, e ímpios que são tratados segundo as obras dos justos. Digo que isso também é vaidade. Percebam o que ele está dizendo. É escrito muitos séculos depois, a lógica de Provérbios não está mais funcionando. O justo está sofrendo e o ímpio está se dando bem. Isso parece mais com o nosso mundo real, não é? Parece mais com o nosso mundo real. Então percebam que na Bíblia a teologia vai caminhando. O que é a teologia? É a forma de ver o mundo, a forma de interpretar a história, a forma de analisar como Deus age na história. Havia um otimismo inicial de que o justo sempre se daria bem e o ímpio sempre se daria mal. Mas depois de um tempo eles vão percebendo que essa lógica, embora exista a lei da semeadura, o que planta a gente colhe, nem sempre ela se concretiza. Ela não é uma lógica absoluta. Às vezes essa lógica se inverte.
E aí a gente chega em Jó. Mas Jó eu não vou nem ler aqui. Jó, quem quiser que vá para a classe, né, Jorge? A gente lá na classe vai trabalhar 4 domingos o livro de Jó. Jó é o problema do justo que sofre. Como é que você explica o justo que sofre? Mas em Jó é interessante. O justo sofre por um tempo. Mas no final, a coisa vira. Então é aquele que era justo e por isso havia prosperado, mas numa circunstância da vida, a sua vida é transtornada, mas ao final, tudo que ele perdeu, ele recupera em dobro. Então é aquela ideia de que se o justo sofrer, é por um propósito para depois colocá-lo num lugar mais alto. É aquilo que às vezes nos dá esperança, não é? É o típico testemunho daquelas irmãs que vêm lá na frente da igreja. Irmãs, eu vim aqui fazer um pedido de oração, mas sabe como é, né? Se a gente não tiver luta, não tem vitória. Como é que a gente vai contar vitória se a gente não passar pela luta? Então vamos suportar a luta para poder depois dar testemunho da vitória. Hoje eu só vim dar testemunho da luta. Mas eu tenho fé que daqui a um tempo eu vou vir aqui para dar o testemunho da vitória. E é assim que acontece, não é? E a gente ora lá pela vitória, vamos dizer que a vitória é uma cura. E muitas vezes o testemunho vai dizer, irmão, glória a Deus, veio a cura, amém. Mas às vezes o testemunho da cura não vem. Aí vai o pastor lá, igual eu vou hoje à tarde, fazer um sepultamento. Falei, então, gente, ela venceu, né? Venceu. Não venceu aqui, mas venceu lá. De qualquer jeito, a gente dá uma forma de explicar que se não venceu aqui a doença, venceu na ressurreição e está tudo certo. Então, nós sempre daremos uma explicação de fé e de esperança. Por quê? Porque é assim que a gente vive, é assim que a gente pensa, é assim que a gente explica a nossa história. Nós que somos crentes, nós que temos fé, nós que temos esperança no Senhor, nós temos essa nossa visão de mundo. Então, a gente lida com o sofrimento com um espírito pronto, do jeitinho que Pedro disse aqui, tendo Cristo sofrido na carne, estejam também vocês armados do mesmo pensamento. O que é isso, armados do mesmo pensamento? Ora, se o nosso Cristo, se o nosso Jesus, que, segundo cremos, e o testemunho dos apóstolos, foi o único justo, realmente justo, se ele sofreu, quem somos nós para não sofrermos? Então nós temos hoje uma teologia, uma forma de ver o mundo, uma forma de interpretar a história, uma forma de nos relacionarmos com Deus na nossa realidade concreta de vida, tendo sempre esta figura diante de nós, que é Jesus. A gente sabe de Jó? Sim. A gente sabe de Salomão? Sim. A gente sabe de Daniel, que foi parar na cova dos leões? Sim, mas não morreu. Saiu de lá. Sadraque, Mesaque e Abednego, que foram lançados na fornalha? Sim, mas saíram de lá sem queimar um fio de cabelo. A gente gosta dessas histórias assim, do pessoal que foi para a fornalha e saiu. Caiu na cova do leão, mas saiu. Do José, que foi vendido como escravo, mas se tornou governador. Então a gente gosta dessas histórias que no final termina bem. A história do Jó. Termina bem a história. Termina rico, termina bem. Termina lá com 10 filhos. E aquela mulher que praguejou, pariu mais 10 vezes. Então está tudo certo. A história de Jó é assim. Então a gente gosta dessas histórias que terminam bem. Mas como é que a gente olha realmente para a nossa realidade hoje? Por meio de Jesus. Por quê? Porque a história de Jesus termina bem. O justo sofreu. O justo sofreu. E sofreu injustamente. A morte de cruz foi uma morte vergonhosa, foi uma morte dolorosa, tanto que se chama a via dolorosa, o caminho para a cruz.
Então, a história de Jesus é extremamente cruel, extremamente difícil da gente explicar, mas ela termina bem. Por quê? Porque Deus não deixou o justo na sepultura, mas Deus o levantou. Então, Jesus ressuscita, e ressuscita glorificado. E não só ressuscita glorificado, mas recebe um nome que está acima de todo nome, quer na terra e quer no céu. E ele vai dizer depois: todo poder me foi dado nos céus, ou toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Então o justo passa pela grande humilhação, nos dizeres de Paulo, desceu ao mais baixo, tanto na experiência humana, na humilhação da morte de cruz, como na sepultura, que é o mais baixo espiritualmente e metaforicamente falando, ao mundo dos mortos, mas Deus o eleva e o coloca num trono de glória. Ele é visto à destra de Deus. Ele é o Filho do homem, ele é o humano que está nos céus. Então, essa glorificação de Jesus é que faz com que nós enfrentemos o sofrimento numa perspectiva de igual glorificação. Por isso que quando Paulo escreve aos Romanos, ele fala que a nossa leve e momentânea tribulação não serve para comparar com a glória que há de se revelar. Então, ainda que tenhamos uma vida atribulada, e convenhamos que a vida do apóstolo Paulo foi muito mais atribulada do que as nossas, principalmente em relação ao Evangelho, Paulo teve menos problemas que nós, em certas áreas. Ele não casou, ele não teve filhos, então ele não teve aqueles problemas que a gente tem do cotidiano, de vida de família, de preocupação com o filho. Disso aí, ele escapou. Não é? Bom, é melhor parar de falar, senão se minha mulher está aqui hoje, eu preciso tomar cuidado com o que eu falo. Mas compensação, Paulo teve uma vida muito difícil. Ministerialmente falando, Paulo teve uma vida bastante atribulada. Ele teve uma juventude privilegiada. Não é? Era um cidadão de dois mundos, uma família judia, abastada, boa formação, acesso à cultura, viveu num centro cultural. Então, assim, esteve dentro do judaísmo nos postos mais altos, mas depois que ele aceita Cristo, ele perde tudo isso. Ele perde tudo isso e passa a ser o quê? Um pária. Ele nem é aceito pelos judeus, ele é provavelmente preterido pela sua família, a gente não sabe nada da família, porque provavelmente ele foi preterido. E a gente sabe que mesmo a igreja desconfiava dele no começo e tinha dificuldades de todo tipo. Não é? Um homem que sofreu muito, mas ao mesmo tempo ele escreve: essa leve e momentânea tribulação não serve para comparar com a glória que há de se revelar. A leve e momentânea tribulação de Paulo incluiu açoites, naufrágios, prisões, coisas que a maior parte de nós não passou nem perto. Mas ele chamou isso de leve e momentânea tribulação. Por quê? Porque ele olhava para Jesus. E ele via em Jesus a perspectiva do justo que sofre, mas do justo que encontra depois resposta, encontra alento, encontra glória, encontra recompensa. É por isso que Pedro está escrevendo nestes termos: se sofrermos segundo a vontade de Deus, está tudo bem. E o que é sofrer segundo a vontade de Deus? São os sofrimentos normais da vida, mas que nos mantêm longe do pecado. Os sofrimentos, as dificuldades, não precisamos pensar necessariamente em sofrimento como aquela dor extrema. As coisas que não dão certo, muitas vezes são livramentos da parte de Deus. As coisas que nós não conseguimos, muitas vezes são bênçãos da parte de Deus, que a gente naquele momento não consegue entender. Mas às vezes, lá adiante na vida, na história, a gente vai perceber. Por quê? Porque estas coisas vão nos fazendo pensar, refletir, amarmos aquilo que convém, escolhermos melhor as coisas. Nós que somos mais velhos, conseguimos olhar a nossa vida pelo retrovisor e perceber
quais as encruzilhadas, quais os momentos da nossa história que foram decisivos para que hoje nós sejamos o que somos. Nós que somos cristãos maduros, aperfeiçoados pela vida, pela história, pela caminhada com Deus, e a gente já viveu bastante, a gente consegue olhar no retrovisor e pensar, lá atrás, quando me aconteceu isso, hoje eu entendo que isso foi bom para mim. Por quê? Porque isso me modificou desta e desta forma. É assim que eu olho para mim. Eu imagino que todos vocês fazem da mesma forma. Alguns fracassos, algumas experiências negativas, algumas dificuldades enfrentadas, alguns projetos frustrados. Eu percebo, foi algo que no final trouxe benefício, porque me tornou uma pessoa melhor. Esse é o sofrer segundo a vontade de Deus. É um sofrimento que produz aperfeiçoamento. E se a gente tenta escapar desse sofrimento segundo a vontade de Deus, a gente foge para onde? A gente foge para as paixões do mundo. Aí a gente sai deste lugar que é o centro da vontade de Deus e passa a viver segundo a nossa própria vontade. Na juventude é difícil a gente perceber isso, porque a juventude é a época das paixões, é a época dos sonhos, é a época das imaginações sem limites, não é? E a gente ainda não adquiriu a maturidade para analisar a vida e tomar as decisões certas. Então tem horas que Deus vai nos podando mesmo daqui e dali. Enfim, a nossa teologia do sofrimento amadureceu. Hoje a gente não consegue pensar como Provérbios. A gente tem que pensar como Pedro. A gente tem que pensar como Paulo. Porque os apóstolos andaram com Jesus. E Jesus é o maior exemplo de que um justo pode sofrer. Um justo sofre pelos injustos. Ele morre pelos pecados dos outros. E às vezes a gente sofre, nem é pelos nossos pecados. Às vezes a gente sofre pelos pecados dos outros. Nós que somos pais, sabemos como os pecados dos nossos filhos nos fazem sofrer. Mas aí a gente lembra que quando éramos filhos, antes de sermos pais, também fizemos nossos pais sofrerem. É bom que a gente se lembre disso. A gente precisa se lembrar. Porque a história se faz assim. Que Deus nos permita ter boa memória, para não nos esquecermos de todo o benefício que Deus nos fez, inclusive quando permitiu que nós sofremos. Porque muitas vezes é na dor que se cria a força. Se é no exercício físico constante que se ganha musculatura, é também no sofrimento que se ganha fé, esperança e capacidade de amor. Porque só quem sofre é capaz de ter compaixão de quem sofre. Só quem sabe o que é a dor se compadece da dor do próximo. Que Deus nos ajude a estudarmos Jó nesses domingos e chegarmos a conclusões bem maduras acerca da realidade da vida. Não devemos ser excessivamente otimistas, achando que o mal nunca nos atingirá. Nem devemos ser excessivamente pessimistas, achando que a nossa vida vai ser um buraco sem fim. Não, a nossa vida será sempre boa, porque Deus estará conosco. Amém? Vamos orar. Ponha-se em pé, por favor. Senhor, nós te agradecemos porque a vida é uma escola. E nós que já vivemos algumas décadas, te agradecemos ainda mais, Senhor, porque esta escola fica cada vez melhor.
Obrigado, Senhor, porque o nosso coração ensinável nos permite ver em todas as coisas o Teu amor e a Tua bondade. O Senhor nos aperfeiçoando, como o lapidário que tira de uma gema o seu maior brilho, como o ourives que tira do metal o seu melhor ouro, a sua maior pureza, como o oleiro que molda o barro para dar a ele uma forma útil, assim o Senhor opera em nós. O Senhor nos modela, Senhor, ora nos purificando como ouro, ora nos modelando como barro, mas sendo igualmente preciosos e úteis para o teu trabalho. Dá-nos a graça, Senhor, de suportarmos as provações sem murmuração e pacientemente entendermos que todas as coisas cooperam para o nosso bem. Dá-nos, Senhor, fé, esperança e amor, para que suportemos os dias difíceis, Senhor, reconhecendo que o Senhor é Deus, e que o Senhor nos conhece, e que o Senhor nos ama com amor imutável. Que possamos confiar no Senhor e aguardar que, fazendo a Tua vontade, estaremos sempre sendo abençoados, protegidos, estaremos no lugar certo. Que aguardemos, ó Deus, do Senhor a boa palavra, aguardemos do Senhor a provisão, aguardemos do Senhor a vitória final. E poderemos dizer: onde está, ó morte, a tua vitória? A vitória do Senhor, que levantou e nos levantará no dia de Cristo. Amém.